Fala galera, Matimon Online, você vai com o canal do capítulo 313 do mangá de Boku no Hero. E dessa vez o capítulo continuou com a luta do Midoriya contra a Lady Nagant e também mostrou que o All Might ainda consegue se virar em algum confronto contra alguns vilões. E o capítulo já começou dessa parte logo após o All Might ser atacado há uns 2 capítulos atrás, só que não aconteceu nada porque ele estava com um carro blindado. Na verdade, muito mais do que blindado, até porque o carro aguentou uma granada de boa. E foi nessa hora que o All Might percebeu que eles estavam querendo separá-lo do Midoriya. Então, enquanto o carro dele era atacado, ele saiu a tempo de fugir do carro. E nessa hora, quando os criminosos viram ele, falaram: "Ah, o All Might!" Só que aí um deles falou: "O All Might já morreu há muito tempo, olha esse corpo dele esquelético, já acabou, não precisamos nos preocupar. Acabou a época do All Might, o All Might agora não é nada." E lógico, eles olharam aquilo, eles riram, porque, cara, o All Might, querendo ou não, tá fraco, tá tipo acabado, só que ainda é o All Might, e ele mostrou isso agora, porque o All Might se levantou e só a pressão da fala dele e da sua presença fez com que os criminosos recuassem e ficassem com medo, mesmo eles sabendo que o All Might já não é mais o All Might, ele é só um cara comum. Só que aí ele começou a se posicionar e começou a falar um pouco também. Ele falou que era melhor eles se afastarem, porque o garoto está carregando um peso muito maior do que ele carregou, e tudo isso por culpa dele mesmo. E que se o garoto morresse, ele também morreria. E o All Might também lembrou da promessa que ele fez com a mãe do Midoriya de protegê-lo. Ou seja, o All Might pegou toda aquela responsabilidade, botou nas costas, se levantou e se impôs contra os criminosos. E nessa hora, por essa pressão, os caras simplesmente amarelaram, foram para trás, ficaram com medo, não sabiam o que fazer. Por quê? Eles esperavam que o All Might fraco, o All Might sem poder, fosse ficar com medo, fosse fugir, fosse implorar. Mas quando o All Might se levantou e enfrentou os dois, os caras já recuaram, porque eles não sabiam. Mas e se o All Might ainda tem poder? Mas e se o All Might ainda é poderoso, só perdeu aquele corpo musculoso dele? Porque o All Might é o All Might. Ele é o antigo herói número 1 que ninguém conseguia nem se aproximar dele. Ou seja, o All Might, querendo ou não, ainda é o símbolo da paz. E após isso, volta para a cena do Midoriya contra a Lady Nagant. Nessa hora o Midoriya começa a andar entre os prédios, começa a correr aleatoriamente, zigue-zague e tudo mais, para a Lady Nagant não acertá-lo. Só que aí não adiantou de nada e ela acabou acertando ele em um ponto cego, aonde o sensor de perigo não conseguiu reagir a tempo. E nessa hora, o Midoriya ficou sem entender nada. Ele pensou: como ela conseguiu me acertar se ela não tem projéteis teleguiados? Será que ela tem aliados? Mas eu não consigo sentir mais ninguém além dela. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele se deu conta de que ela é uma enviada do All For One. Ou seja, ela com certeza ganhou outra individualidade do All For One. E de fato aconteceu. Ela ganhou aquele caminhar no ar. Ou seja, ela consegue flutuar, assim como o Midoriya, e dessa forma ela não precisa estar em um prédio para atirar no Midoriya. E foi aí que o Midoriya percebeu que estava enrascado, porque o sensor de perigo não estava conseguindo detectar as balas a tempo, ou seja, o sensor só avisava quando já estava muito em cima da hora. Então, se a Lady Nagant lança uma sequência de balas, o Midoriya não iria conseguir sair daquilo. E nessa hora, ele pensou em um plano. Ele se atirou contra o chão e utilizou a cortina de fumaça de forma, cara, estrondosa. Literalmente cobriu um quarteirão com fumaça. E nessa hora, a Lady Nagant olhou aquilo e falou: ele também tem mais uma individualidade? Muito suspeito. Porque, querendo ou não, o que todo mundo sabe é que o All For One é o cara que dá individualidades. É o cara que tem mais de uma. Ou seja, para uma pessoa que não sabe que o One For All também tem mais de uma individualidade,
É suspeito achar que talvez o Midoriya fosse um aliado do All For One. É suspeito achar isso, mas nós sabemos que não é bem assim. Enquanto estava na cortina de fumaça, o Midoriya começou a conversar com os antigos portadores. O sexto portador falou com ele sobre que a cortina seria inútil, que ele não conseguiria fugir, mas na verdade o Midoriya não quer fugir. Ele vai usar a individualidade do terceiro portador pela primeira vez. E o terceiro portador falou com ele que era uma má ideia porque ele nunca testou isso e não sabia como funcionava a individualidade dele. Só que o Midoriya falou que agora ele não tinha tempo, que ele tinha que fazer agora e iria aprender na prática, literalmente. E foi quando ele usou a individualidade do terceiro portador, que é meio que uma explosão de energia, um boost, podemos dizer assim. Ou seja, a Kirk do terceiro portador fortaleceu o pulo do Midoriya. E nessa hora, o Midoriya, lógico, não foi um cara louco, foi um cara muito mais inteligente e também jogou algumas iscas para a Lady Nagant. Enquanto ele pulou da fumaça, ele também jogou a capa do Gran Torino de um lado e a sua mochila do outro. Ou seja, de repente apareceram 3 alvos saindo da fumaça. E a Lady Nagant tinha que escolher. E ela acabou escolhendo errado e não acertando o Midoriya, que apareceu nas costas dela e conseguiu segurá-la e jogá-la contra um prédio. E acabou aqui o capítulo. E galera, realmente o Midoriya foi muito inteligente, até porque ele tem que capturar a Lady Nagant. Ele mesmo falou isso já várias e várias vezes, que se capturar ela, possivelmente ele vai conseguir chegar no Shigaraki e no All For One. A gente sabe que não é esse o caso, porque a Lady Nagant aparentemente não entra em contato com o All For One desde a fuga da prisão, mas o Midoriya acredita que sim. Vai capturar ela e a partir desse ponto irá chegar no All For One. Então para ele é muito importante capturá-la. E galera, capítulo muito bom. Mostrou mais um lado do All Might, um lado que aquele legado que ele construiu ainda faz efeito. Toda aquela história dele, o símbolo da paz ainda existe. Porque os criminosos se assustaram apenas com as falas deles. Porque os criminosos só tiveram medo dele. Ele não usou poder, ele não fez nada. Ele só levantou e falou. E nessa hora, a pressão que ele exerceu fez com que os caras recuassem. E isso demonstrou ainda que tudo que ele construiu continua aqui. E galera, o próximo capítulo promete bastante. Por quê? Acredito que no próximo capítulo seja o final da luta do Midoriya contra a Lady Nagant. E nessa hora vamos finalmente descobrir toda a verdade. Com certeza vai mostrar o porquê a Lady Nagant vira uma vilã e também qual a relação que ela tem com o Shisaki, com o Overall. O que será que ela quer dele? Será que a Lady Nagant pode ser a mãe da Eri, que deixou a Eri aos cuidados do pai do Shisaki e agora quer saber aonde a Eri está? Galera, eu acho possível. É uma probabilidade. Pode não ser? Pode não ser. Eu posso sonhar? Posso sonhar. Então, galera, é isso. Vamos esperar o próximo capítulo para ver o que irá acontecer. E, galera, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, galera. Valeu. Falou.